Diário, dia 3. Voltei à investigação. Olá, bem-vindos ao Alomorph. Hoje estou investigando um caso. Uma pista. Casos gramaticais do latim. Trouxa. O latim, como vocês bem sabem, é uma língua nominativa acusativa. Significa que ela trata o sujeito e o agente da mesma forma, enquanto deixa um objeto marcado, com o caso acusativo. Isso significa que ela tem um caso nominativo, que é um caso de sujeito. No nominativo, nós temos dominus, ou seja, sempre que aparecer dominus, ele é sujeito da frase. E nós temos também um caso vocativo, que é o caso literalmente chamando a pessoa. Então, não é comum nas escritas religiosas do latim você encontrar domine, significa ó Senhor. Então, para chamar alguém, você usa essa declinação. Agora, no vocativo, nós temos domine, ou no exemplo da frase clássica em latim, et tu, Brute. Você também, ó Brutus, chamando o Brutus. Então não precisaria da vírgula em latim, porque o Brute já está indicando que é o vocativo. Agora que nós já sabemos quem é o sujeito, vamos falar da acusação. O caso acusativo é o caso do objeto direto. É o caso mais comum que os verbos pedem. Nós temos a frase clássica philosophum non facit barba. E ela não significa o filósofo não faz a barba. Ela significa a barba não faz o filósofo. Porque barba está no nominativo, que é o caso do sujeito. Então, barba é o sujeito. E philosophum é filósofo, e é o objeto da frase. Então, é a barba que não faz o filósofo. Se nós quiséssemos dizer que o filósofo não faz a barba, nós teríamos que dizer philosophus non facit barbam. Ou seja, a ordem da frase não importa tanto. O que importa é o caso gramatical. E é um dos casos gramaticais mais usados. E nós temos preposições que pedem o caso acusativo. Então a preposição in, se for usada com acusativo, indica algum movimento. Então in oppidum significa entrando no oppidum, ou seja, into. E também o ad, que pode pedir o caso acusativo, e ele significa também movimento. E a forma de dominus no acusativo é dominum. E um fato interessante é que as palavras do próprio português vêm do caso acusativo. Então, por exemplo, canis é cão, e de canem nós temos cão. E as palavras nas línguas românicas no geral vêm do acusativo. O próximo caso gramatical de que vamos falar é o caso do dativo. O caso dativo é o caso do objeto indireto da frase. Então nós temos a frase puella aurum puero dat. Nós temos puella como sujeito da frase, nós sabemos isso pela terminação. Então é a menina fez alguma coisa. Dat é o verbo dar. Então a menina dá. Aurum significa ouro. E está no caso acusativo. Então ela deu o ouro. E o puero é o objeto indireto. Ele está no dativo. Então significa a menina deu o ouro ao menino. E a forma de dominus no caso dativo é domino.
Casa da Justiça. O genitivo era usado para indicar posse ou de alguma coisa. Então aqui eu estou em frente ao Domus Justitiae. Isso significa Casa da Justiça. Justitia está no genitivo, Justitiae, da Justiça. E o genitivo de Dominus é Domini. Dia 3 da caça ao clone. Já estou há 3 dias caçando o clone e não vejo sinais mais dele. Apenas traços. Eu espero que ele esteja em algum lugar. Eu vou agora retornar para casa e descansar um pouco. Eu não durmo há 4 dias pensando nisso. Mas eu ainda hei de encontrá-lo. Voltando para casa, nós vamos falar de um caso de movimento saindo dos lugares. Vamos falar do caso ablativo. O ablativo pode significar algo como com, sem preposição. Então, nessa frase, Islancia cuniculum occidit, é ele matou o coelho com a lança. E ele é usado com várias preposições, como a preposição cum, poderia ser cum lancia, com a lança. Com a preposição in, que vocês já viram, ele significa algo estático, algo em algum lugar. E com a preposição ab, nós temos o movimento vindo de algum lugar, se distanciando de algum lugar. E o ablativo de dominus, por exemplo, é domino. E existe um último caso, que é um caso um pouco marginal. Sim, sou eu, o clone. E eu falarei para vós o último caso gramatical. Eu vou falar do caso locativo. O caso locativo é usado para lugares, para dizer em algum lugar. E só alguns poucos nomes de cidade tem. É um caso raro. Como, por exemplo, para falar em Roma, só se usa Romae. Isso é um vestígio do sistema de casos do proto-itálico e, consequentemente, do proto-indo-europeu. Mas só algumas coisas tem, como domus, que significa casa. Então, domi significa em casa, ao contrário do que os Monty Python diziam. É isto. O clone. O clone. Eu não ouço esse nome há séculos. Elementar, meus caros amigos. É um caso elementar. Por hora, curte esse vídeo. Compartilham nas redes sociais. Segue também o Alan Morphy nas redes sociais. Comenta qualquer coisa e... Como sempre,